Hoje a gente vai mergulhar num caso bem interessante que coloca uma celebridade, uma instituição de caridade e a justiça frente a frente. Se prepara, porque essa é uma história sobre dinheiro, poder e, principalmente, a busca por transparência. O ponto de partida é uma ordem judicial assim bombástica. Uma instituição de caridade fundada por uma das figuras mais conhecidas do Brasil foi obrigada a abrir mais de uma década de registros financeiros. É uma decisão que, na prática, escancara as portas para uma investigação bem profunda. Então, para começar, vamos entender direitinho essa ordem judicial que deu pontapé inicial em tudo. E olha, a ordem judicial não é pouca coisa não, é super detalhada. A gente não está falando de alguns recibos soltos. O juiz exigiu a contabilidade completa, relatórios, contratos, atas de reunião, tudo, desde 2012. É, literalmente, um raio-x nas finanças da associação. A pergunta que fica é, por que uma medida tão drástica, né? Normalmente, as finanças de uma associação são assunto interno. Para entender por que a justiça resolveu intervir desse jeito, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para onde tudo começou. E a origem de toda essa história? Pois é, uma disputa trabalhista que acabou revelando problemas que parecem ser muito, mas muito maiores. Tudo começou com uma dentista que trabalhou na associação. Ela foi demitida e processou a entidade por não pagar seus direitos trabalhistas. O que parecia ser um caso relativamente simples acabou virando a chave que abriu uma verdadeira caixa de Pandora sobre a gestão da instituição. A equipe jurídica da dentista começou a encontrar vários sinais bem preocupantes. Não era só uma dívida. Havia alegações de uma gestão caótica, de bens da associação que simplesmente sumiram e até um encerramento meio irregular das atividades. Mas o principal sinal de alerta foi este. A mesma advogada representava tanto a associação quanto o Galvão Bueno pessoalmente. Isso sugeriu que as linhas entre os dois estavam, perigosamente borradas. Isso tudo levou a um pedido jurídico muito sério, a chamada desconsideração da personalidade jurídica, ou IDPJ. Para simplificar, é como se existisse um muro que separa as dívidas de uma entidade das finanças pessoais de seus donos. O IDPJ é o que a justiça faz quando suspeita que tem algo errado e decide basicamente derrubar esse muro para cobrar conta direto dos gestores. E aqui dá para ver direitinho o que está em jogo. De um lado, o procedimento padrão. A associação é responsável pelas próprias dívidas, ponto. Do outro, o que a dentista está pedindo. Se a má gestão foi provada, os bens pessoais dos administradores podem ser usados para quitar a dívida. Dá para ver que as apostas aqui são altíssimas. E só para ter uma ideia do tamanho do impasse, durante as negociações, a associação chegou a oferecer pagar só 1/6 do valor total da dívida. Claro, a proposta foi recusada na hora. Bom, com o acordo indo por água abaixo, a justiça decidiu ir atrás do dinheiro. Mas o que exatamente eles estão procurando nesses documentos todos? A investigação tem foco em duas irregularidades que são consideradas bem graves. A primeira é a confusão patrimonial. É basicamente quando o dinheiro da associação e o dinheiro pessoal dos gestores se misturam, como se a conta bancária da caridade fosse um caixa eletrônico particular. A segunda é o desvio de finalidade, que é usar o dinheiro que foi doado para a caridade para qualquer outra coisa que não seja a missão da instituição. E o juiz foi muito específico no que ele pediu. Não é uma busca aleatória, não. Ele quer exatamente os documentos que mostram de onde o dinheiro veio e para onde ele foi. Tudo isso para confirmar ou descartar de vez as alegações de má gestão. Ok, então qual é o cenário a partir de agora? Quais são os próximos passos? O cronograma está bem definido. Olha só, a associação tem 30 dias para entregar toda essa papelada. Depois, a equipe da dentista vai ter 15 dias para analisar tudo. E com base nisso, o juiz vai finalmente decidir se os gestores vão ser pessoalmente responsabilizados pela dívida ou não. E se a ordem não for cumprida? Bom, aí as consequências são bem sérias e a justiça não tá para brincadeira. Vão desde multas diárias bem pesadas até a presunção de culpa. Ou seja, se os documentos não aparecerem, o juiz pode simplesmente assumir que as alegações são verdadeiras. E, em último caso, oficiais de justiça podem até ser enviados para apreender os arquivos à força. E essa citação do advogado da dentista, olha, ela resume perfeitamente a situação. Ele deixa bem claro, a discussão não é se a dívida deve ser paga, mas como. E na visão dele, a única forma de garantir que o pagamento aconteça é através da transparência total das contas. Não tem outro caminho. No fim das contas, o que começou como uma simples ação trabalhista acabou se transformando em algo muito maior. Esse caso levanta uma questão sobre a linha tênue entre a imagem pública de uma celebridade e a sua responsabilidade pessoal, principalmente quando o nome dela está ligado a uma causa de caridade.
É uma história que com certeza ainda não acabou e que deixa a gente pensando.